Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo a essa aula, ok? Eu estou aqui na casa da sogra e vou ministrar essa aula para vocês nessa tarde. Bacana, vamos iniciar aqui nossa aula. Pessoal, ontem, né, até o apagar das luzes, nós fizemos a Rosas do Vento, tá? Essa aqui nós desenhamos à mão, lembrando que o Sol nasce no leste e ele se põe no oeste, leste e oeste. E a rosa ela sempre aponta a sua frente ao norte e ao sul, as suas costas ao sul, ok? Aqui tem a rosa dos ventos, o desenho que eu trouxe para vocês, rosa dos ventos. E então nós fizemos a questão 1, 2, 3, 4 e a 5. A última que fizemos foi essa. Faltou mais 5. Vamos fazer agora. Então vamos lá. Um avião de pequeno porte se desloca em linha reta do Aeroporto Internacional de Brasília, do Distrito Federal em relação à direção de Belém, capital do estado do Pará. Considerando a margem de diferença de menos 1 grau de longitude entre as duas cidades e os pontos cardeais, a aeronave se desloca no sentido... Pessoal, você tem que ter pelo menos uma noção de como é o mapa do Brasil, né? Vamos lá, vamos tentar aqui, deixa eu ver como que é. Acho que é assim. Bem aqui no meio está Brasília. Belém está mais ou menos aqui, ó. Ok? Aliás, não está no meio, né? Brasília está aqui. E Belém está ali. Se você passar aqui, ó, uma rosa dos ventos, Belém está ao norte. Está no ponto, nos pontos cardeais, ele está ao norte. Ok? E Brasília está no centro. Só que ela está ao sul. Ele está às costas. Veja bem, ele está partindo de Brasília para Belém. Então, ponto de partida, ele está partindo do sul, tá? Perdão, vamos lá, vou desenrolar isso aqui. Ele está partindo do sul para o norte. Professor, o sul não é só aqui embaixo? Não, não é assim não. Olha só. Tem o estado do Tocantins, não tem? Você está em Palmas. Palmas. Pense na região sul de Palmas, Taquaralto e Paraíso. E aí a região norte. Beleza, agora você está em Palmas, pense em Porto Nacional. Porto Nacional está ao sul, ele está às costas, nas costas. E Miracema ao norte. Ok? Então, se ele está indo de Brasília para Belém está ao norte. Então, ele está saindo do sul para o norte, ele não está indo do norte para o sul. E nem sudeste. E nem sudeste também aqui, ó. Ele está saindo do sul para o norte. Letra D. Do sul para o norte. Aqui mais uma. Leia o assertivo abaixo e em seguida assinale a alternativa que completa as lacunas corretamente. A bússola é um importante instrumento utilizado na orientação no espaço geográfico. Com a bússola podemos encontrar a direção para nos deslocarmos pela superfície terrestre e também conhecer a posição relativa de um referencial. A posição relativa de um referencial. Então aqui ele vai falar sobre a bússola. Vamos aprender algumas coisas sobre a bússola. Você já viu uma? Aqui, ó. Isso aqui é uma bússola. Olha o que tem nela aqui. Dentro dela, a rosa dos ventos. Olha lá, ó. As rosas dos ventos. Tá vendo essa numeração aqui, ó? Nós vamos falar sobre isso aqui, sobre o rumo e azimuth. Já, tá? Latitude, longitude, né? Aqui, ó. Latitude, longitude, vamos falar disso, já, tá bom? Então, o que compõe uma bússola? Ela é formada por uma agulha, tá?
E essa agulha, ela é magnética, uma agulha magnética, que fica apoiada sobre um eixo central e aponta sempre para onde a bússola está apontando, ó, sempre para o norte, ok? Então ela aponta sempre para o norte geográfico. Beleza. Em sua base fica a rosa dos ventos, olha lá, ó. Em sua base fica a rosa dos ventos, tá? Então ela tem uma agulha magnética, olha lá a agulha magnética aqui, ó. Essa aqui é a agulha magnética. E ela sempre aponta para o norte, olha lá. Você pega isso aqui como referência. E dentro dela está a rosa dos ventos, olha lá, rosa dos ventos. Então se você não sabe nada, uma bússola não faz sentido para você. 8. São chamadas de coordenadas geográficas, um conjunto de medidas representadas por linha imaginária que circula o globo terrestre, determinados com base nos princípios dos círculos trigonométricos. Beleza. Sobre as coordenadas geográficas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Vamos ver essa primeira aqui, ó. Para se obter a localização, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Para se obter, perdão, marquei errado aqui, nós vamos ver. É essa daqui, ó. Nos mapas, a rosa dos ventos indica os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais que nós vimos ontem? Norte, sul, leste, oeste. A rosa dos ventos, elas têm os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Eles têm como base a direção norte, sim, a rosa dos ventos, que aponta para o polo norte magnético. Olha, essa daqui está corretíssima. Agora essa outra. Para se obter a localização de qualquer ponto da superfície terrestre, dividiu o seu globo em coordenadas geográficas. Sim, está certo. Em que as linhas imaginárias, conhecidas como paralelos e meridiano, lembra do meridiano de Greenwich? Nós vamos ver isso em outra aula. Determinam a latitude e a longitude. Determina a latitude e a longitude. Exatamente. São esses paralelos aqui meridianos que determinam a latitude e a longitude. Professor, o que é isso? Vamos ver agora isso aqui. Olha só. A longitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Essa distância mede em graus, medidas em graus, podendo variar entre 0 a 90 graus. Pessoal, quem varia entre 0 a 90 graus não é a longitude, é a latitude. Latitude. A longitude, ela varia de menos 80 graus, passando pelo 0 até mais 80 graus. Então essa daqui, ó, falsa. Vou mostrar isso aqui para vocês. Eu trouxe um globo aqui, ó, tá vendo? Você consegue ver essa linha aqui, ó? Uma linha está passando bem aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa linha é a latitude. Essa linha é a latitude. Ela vai de 0 a 90 graus. Ou menos 90 graus. Então, olha só, ela corta o mundo verticalmente, de baixo para cima, de cima para baixo. Agora, tá vendo aqui, uma outra linha aqui embaixo? É a longitude. Ela corta o globo de leste a oeste. Aqui, ó, aqui está o norte, aqui está o sul, aqui está o leste, aqui está o oeste. Tá? Lembra da rosa dos ventos. Então, a longitude, ela corta o mundo dessa forma, horizontalmente. E ele pode ir de menos 180 graus, passando pelo 0, até mais 180 graus, tá? Até mais 180 graus, beleza?
Então, aquela lá está errada. Essa daqui está errada. Bora para a última aqui, ó. O cruzamento das linhas imaginárias indica que cada ponto do planeta está posicionado, gerando sua localização com pequena margem de erro, que facilita a orientação espacial. Que facilita isso. A linha do Equador é a circunferência máxima do globo terrestre, que corta o Brasil. Portanto, 92% do território estão na zona tropical, sendo somente 8% do território localizado na zona temperada do sul. Tá, isso aqui eu não entrei nesse detalhe, porque não vai estar cobrando, tá? Mas aqui está certíssimo. Aqui está certíssimo. Vamos ater só aquilo que está cobrando. Então, como é que ficou? Ficou assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, letra C. Letra C. Caminhando aqui. Olha só, a questão 9. O que aparece ali? Aparece o desenho da rosa dos ventos. Aqui, ó. Olha os pontos cardeais. Os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E os pontos colaterais? Aqui, ó. É a junção entre o norte e o leste. É porque aqui, ó, onde está L, também pode ser representado pela letra E, tá? Aí você junta, fica N, E, que são os colaterais. Quem manda é sempre o norte e o sul, tá? É o norte e o sul. E aqui embaixo, aqui, ó, tem um subcolateral ali, SE. Então sempre vai partir é a junção dos dois, ó. Sul, tá? Com o sudeste. Então, SE. Aqui, ó, o subcolateral ali, ó, SO, é a junção do sul com o oeste. Então, sul do oeste, ok? E aqui é a junção do norte com o oeste. Vai ficar NO, que é o norte do oeste. Norte do oeste, tá? Aqui também, ó, está localizado, NE, é o norte do leste, a gente chama de Nordeste. Tá bom? Beleza. A figura anterior representa uma rosa dos ventos. Assinale a opção correta a respeito desse tipo de representação. Então vamos lá. Letra A. Comumente utilizada durante as grandes navegações do século XIV. Correto, na era mercantil. Ao século XIX. A Rosa dos Ventos tornou-se uma representação obsoleta, ou seja, que não usa mais. Claro que usa, pode pegar qualquer bússola aí, por mais avançada que esteja. Ela usa as coordenadas da Rosa do Vento, mesmo que seja digital, mas o princípio é a Rosa dos Ventos, tá? Então tá errada ali, ela não está obsoleta. Letra B. A Rosa dos Ventos surgiu da necessidade de indicar a escala de mapa geográfica negativo. Nós vamos ter uma aula de escala, tá? Que está cobrando no edital. Vocês vão gostar, top. Então não é para isso. C. A escala ela é sempre representada assim, ó. Não sei se já viram, né? Tá, mas vamos ter uma aula de escala, já. A Rosa dos Ventos, letra C. A Rosa dos Ventos é formada pelos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Correto. E pelos subcolaterais. Nordeste. Olha, o Nordeste ele não é subcolaterais. Ele é colateral. Colateral. O Sudeste, o Nordeste, o Sudeste, o Noroeste e o Sudoeste. Todos eles são colaterais. São esses pontinhos aqui, ó. São esses pontinhos menores aqui, ó. Ó, Nordeste aqui, tá vendo? São esses pontinhos que são os colaterais. E os subcolaterais? Subcolaterais, eles estão aqui, ó. Está entre o Norte e o Nordeste. Ele é representado assim, ó. N, E.
É o norte do Nordeste. Entendeu? Assista a primeira aula aí se você não assistiu. Senão você vai ficar voando. E aqui, pessoal, costumam cobrar esses nomezinhos aqui, ó. Parece, esse azimuth parece nome de animal, não parece? E rumo. Rumo é rumo. Então vamos lá, vamos da maneira mais simples. Olha, o que é rumo? Rumo. Eu pergunto para você que está me ouvindo. Qual é o seu rumo? Não sei. É o norte, tá? É o norte. São os pontos cardeais aqui, ó. Deixa eu pegar eles aqui e colocar ali, que vai ficar melhor para nós. Norte, sul, leste e o oeste. Então o rumo, sempre que se falar em rumo, sempre que se falar em rumo, nós temos isso aí, ok? E quando se falar em azimuth, o que é azimuth? É um dinossauro? É um animal? Que bicho que é isso, azimuth? Vamos escrevê-lo aqui. Azimuth. Professor, o que é isso? São distâncias em graus. Ele é medidos em graus. Medido em graus. Ok? Até 360. Olha lá. Agora que a gente já sabe o que é um azimuth, o que é um rumo, o rumo é para onde você vai, norte, sul, leste, oeste. E o azimuth são graus. Tantos graus ao sul, tantos graus ao norte. Já ouviram falar isso? Então é isso. Bem simples, tá? Vamos resolver a questão. Letra A. É a inclinação. Nessa ordem, na ordem que aparece aqui, ó. O que é azimuth, o que é rumo. Então, o primeiro conceito ali será de azimuth, que é em graus, medidas em graus. É a inclinação de um terreno. Como é que se mede a inclinação de um terreno, pessoal? Em graus, em relação ao horizonte, tá? Então você tem aqui, ó, o terreno horizontal. Mas aí ele está dessa forma aqui, ó. Ele está meio inclinado. Aí você vai ter aqui, ó, você vai ter um grau aqui, sei lá, 30 graus, ok? Então aqui, ó, ele está falando do azimuth até o ponto. Agora, o segundo ponto aqui que nós vamos ver, é o rumo. É uma medida de altitude em relação ao nível do mar. É uma medida de altitude em relação ao nível do mar. Ok? Só que aqui ele deu de uma forma diferente. Isso aqui foi questão para técnico em agrimensura. Já é uma coisa bem técnica. É a medida de altitude em relação ao nível do mar. Essa questão está certa, mas vamos ver as outras aqui. Deixa eu mostrar porque que as outras estão erradas. É a direção. Não. Se ele está falando do primeiro, ele quer o primeiro aqui, o azimuth ele não aponta a direção. Quem aponta a direção é o rumo. Ok? E aí ele diz aqui, ó, o segundo aqui, ele diz que é o rumo. É a direção de uma linha em relação aos quadrantes cardeais medidas em graus. Não. Quem mede em grau é o azimuth. É o azimuth. Então está totalmente errada a letra B. Vamos à letra C. É a diferença de elevação entre dois pontos. Tá, até pode ser, mas vamos lá. O segundo, que está falando do rumo, é a diferença de temperatura entre dois pontos. Não. O rumo não tem nada a ver com a temperatura. Tá? Letra D, é a distância. Não, a distância é rumo, não azimuth. É a velocidade do vento. Olha, rumo não é velocidade do vento.
Então só restou a letra A, tá? É porque aqui é uma questão bem técnica, que é para agrimensor, e eles mexem com isso, tá? Mas, olha lá, é a inclinação de um terreno em relação ao horizonte. Como é que se mede a inclinação de um terreno? Em graus. Então é o azimuth. O primeiro é o azimuth. O segundo é uma medida de altitude em relação ao nível do mar. Exatamente. Ok? Se você está no sul, ó, você está no leste, que o mar ele está no leste. Quanto mais você aproxima do oeste, você está saindo, você está aumentando a altitude em relação ao nível do mar, tá? Quanto mais você vai lógico que você vai descendo serra, né? Quanto mais você vai chegando próximo ao litoral, você está descendo, ok? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vou encerrar essa aula aqui, encerrar essa gravação.